Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, amados de Deus. Dando continuidade a este tema, fortalezas da mente, queremos agora um pouco mais entrar nessa dimensão espiritual de como se formam as fortalezas na nossa mente. E hoje, de forma muito particular, a liturgia da igreja apresenta para nós de forma muito clara um antídoto, um caminho, uma forma de evitarmos que pensamentos venham a se tornar fortalezas espirituais. Eu me refiro à carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6. Quero ler para vocês, literalmente, o que a palavra de Deus nos diz. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, pela oração, pela súplica, em ação de graças. Então a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Meus irmãos e irmãs, essas são para nós palavras do Senhor. E o Senhor, então, não nos quer prisioneiros das fortalezas espirituais. Muito pelo contrário, Ele nos oferece as armas para que possamos destruir essas fortalezas. Como São Paulo nos diz na sua carta aos Coríntios, como já vimos no início dessas meditações, na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3 e seguintes. Ele afirma então, vamos relembrar, vamos fazer memória daquilo que já vimos. Ele diz: as armas com que combatemos não são carnais, mas têm ao serviço de Deus o poder de destruir fortalezas. Destruímos raciocínios presunçosos, não é isso? O poder altivo e tornamos cativo o pensamento. Se a gente faz o caminho inverso, pensamento, poder altivo, raciocínio presunçoso, fortaleza espiritual, fortaleza da mente. Então, esta palavra de hoje nos dá o caminho. Nós vimos as ferramentas que nós podemos usar da arte da dúvida, da crítica, para desconstruirmos algumas ideias fixas que trazemos, alguns traumas, alguns pensamentos. Mas aqui eu disse na ocasião, é válido para aqueles pensamentos que não se tornaram fortalezas espirituais e que também não estejam sendo utilizados pelo maligno, porque já vimos que o maligno ele é um ser personificado, é uma pessoa, né, má, corrompida e que age nos nossos pensamentos com os dardos inflamados. Então, aqui fica limitado dar todos os exemplos, né? Até a minha esposa disse hoje para mim, seria importante que você pudesse dar também mais exemplos quando você abordar isso, mas eu não quero estender estes vídeos aqui neste canal, então talvez eu vá colocar em uma outra plataforma algum canal, né, algum material um pouco mais explicativo, mas a ideia, e aí deixo o link para vocês, a ideia aqui é dar a visão daquilo que são as fortalezas espirituais. Vejamos então, se São Paulo afirma que nós destruímos as fortalezas espirituais para em seguida destruir raciocínios presunçosos e em seguida o poder altivo para levar à obediência a Cristo nossos pensamentos, hoje a palavra de Deus diz que se nós apresentarmos a Deus as nossas necessidades com oração, com súplica, em ação de graça, a paz de Deus guarda o nosso coração e guarda o nosso pensamento. Então a palavra nos convida a não nos inquietarmos com nada. Por que isso? Porque a gente viu que aqueles pensamentos que são pensamentos meu mesmo, podem sim, pela minha inquietação, abrir uma brecha para quê? Nós vamos agora começar a aprofundar isso. Então, se São Paulo faz esse caminho ao inverso, vamos reverter o caminho para ficar mais fácil para a gente compreender. Eu tenho um pensamento, é meu mesmo. Aqui nós já vimos que são 3 as fontes dos pensamentos: de Deus, meus e do maligno.
Mas digamos que seja um pensamento meu mesmo, que eu possa usar então a arte da dúvida e da crítica para desconstruir. Mas uma vez que eu fico inquieto, né? Não vos inquieteis com nada. Eu fico inquieto com aquele pensamento, preocupado. O maligno pode ir percebendo isso, né? Ele pode ter compreensão do que está acontecendo e começar a lançar mais dardos inflamados. E ao invés de eu apresentar aquela preocupação aos pés da cruz de Jesus, ao apresentar ao Senhor, eu começo a me inquietar. E me inquietando perco a paz. Aí entra então no pensamento, que antes era somente meu, né? Nem estou considerando que fosse uma tentação, mas era um pensamento meu. Eu, por não apresentar a Deus, como diz a palavra de hoje, começo a me inquietar com aquele pensamento. E aí entra então a segunda etapa. Um pensamento, um poder altivo. Um espírito maligno começa a agir, tentar tirar a sua paz, colocando mais dúvida, mais inquietação. E aquele pensamento então, pela ação do maligno, vai então se tornando um raciocínio presunçoso. Nós estamos fazendo o caminho inverso. Pensamento, um poder altivo, um raciocínio presunçoso. Você já não consegue mais questioná-lo, duvidar dele, criticar ele. Ele é presunçoso. O que é algo presunçoso? Algo que se impõe sobre nós como se fosse uma verdade absoluta, sem se deixar questionar. E assim, a ação do maligno, ele te convence daquilo como verdadeiro. Um exemplo foi aquilo que aconteceu com Eva no paraíso. Enfim, podemos até meditar sobre isso em outro momento. Mas a ideia aqui é isso. Entrou o pensamento, eu me inquietei, não apresentei a Deus as minhas preocupações com oração, súplica, em ação de graça. O maligno vai trabalhando naquilo até que se torne então um raciocínio presunçoso. E aí então aquele raciocínio vai me convencendo.